Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, de 1 a 7. Nós estamos numa série chamada Elas Testificam de Mim, a respeito da história por trás da história do Advento, aqueles anúncios ou registros da Escritura que apontam para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós estamos diante de um desses textos importantes, que é Isaías 9, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no túmulo da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, que já tendo sido lida, já comunica graça aos nossos corações. Mas a respeito dela, Pai, nós desejamos colher mais proveito, maior benefício às nossas almas. E por isso nós te clamamos que o Senhor esteja a nos dirigir quanto ao falar. E, ó Deus, a preparar os corações, alimentar, ó Deus, os corações dos teus servos, de instrução, de direção, de maneira, Senhor, que eles sejam como campos férteis à tua palavra. Orienta-nos e faz com que cada ouvido seja sincero e pronto a obedecer a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o advento, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, celebrada pelos homens, nós já afirmamos isso, é feita de maneira pagã, de maneira desvirtuada, de maneira absolutamente distante daquilo que as Escrituras nos apontam. Mas, no entanto, numa época em que o mundo celebra mal e muito mal o advento, é a ocasião de nós anunciarmos a obra do Senhor Jesus Cristo, falando do advento, celebrando a obra de Cristo através da sua primeira vinda, como uma expressão de esperança, como um olhar de esperança em meio aos tempos de crise. Nós vimos na última mensagem, em Gênesis capítulo 3, que o mundo perdeu o shalom, perdeu a paz, perdeu a ordem. Que quando Deus olhou para tudo que havia criado, Ele disse que o que Ele tinha feito era muito bom. E que isso significava ordem, funcionamento correto de todas as coisas, tudo no seu devido lugar e tudo funcionando como tinha que funcionar. Ocorre que o pecado retirou-nos o shalom, quebrou a paz e nos trouxe a crise, nos trouxe às trevas, ao mau funcionamento de todas as coisas, ao mundo quebrado e agora a vidas e pessoas quebradas. E o advento é o anúncio de esperança em meio a toda esta crise, a todo este quadro de falta de shalom, de perda da paz.
O Senhor Jesus é anunciado em Gênesis 3,15 como o anúncio de esperança e de resgate do Shalom, da paz de Deus sobre a sua criação. É o anúncio da redenção destas coisas que se quebraram e que se perderam. E esta é uma época do ano apropriada. Obviamente que toda época do ano é apropriada essa reflexão, mas se intensifica e se torna ainda mais oportuno no tempo que nós estamos vivendo, se falar de olhar para toda essa crise que vivemos com um olhar de esperança. Uma temporada em que nossa perspectiva espiritual é reorientada. Um tempo para nos lembrarmos que o futuro será tão brilhante como o passado tem sido escuro. O advento de Jesus Cristo é um momento da história bíblica onde vemos Deus cumprir sua promessa de trazer esperança para pessoas que estavam em trevas. E um dos exemplos fortíssimos da Escritura, um dos grandes relatos bíblicos a respeito desta mudança de perspectiva, das trevas para a luz, da crise para a esperança, é Isaías 9. Um texto extremamente importante em termos de contrastar este olhar para a futura graça com um olhar de esperança, e se viver um contexto de crise e de profundas trevas e tempos sombrios como esses aqui de Isaías 9. Se nós olharmos para o capítulo 8, nós vamos ver logo no início do capítulo 8 a invasão dos assírios. O versículo 1 diz: disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande, escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, a Zacarias, filho de Geberequias. E no verso 9: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de país longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. E no final, verso 21 e 22: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olhando para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O profeta Isaías conviveu, meus irmãos, com alguns reis, e neste contexto e nesse momento ele está experimentando o reinado de um rei terrível, Acaz, um rei desobediente, teimoso, um rei que aqui ouve advertências do Senhor, mas as ignora, um rei que ao invés de atentar para a ordem e a declaração do Senhor, ele resolve fazer as coisas de maneira pragmática com seus próprios meios, e produz uma terrível onda de secularização em Israel, ao ponto que Israel passará neste momento a viver em sua história a terrível disciplina do Senhor. O Senhor pesando o sofrimento, pesando a assolação, escuridão e sombras sobre este povo, como expressão da sua disciplina pela desobediência de Israel. Aqui nós vemos um povo experimentando um contexto de crise, uma geografia de crise. Recuperando um pouquinho antes, nós vamos perceber o quanto Israel vinha obstinado na desobediência ao Senhor. Esse povo era uma nação, 12 tribos inteiras, um único ajuntamento de tribos, de povos do Senhor. E não tinham rei, mas não estavam satisfeitos com isso. Tinham um grandioso Deus, mas queriam um rei. E então o Senhor lhes concedeu como rei a Saul. E depois esse povo vai experimentar o reinado de Davi, rei definitivamente segundo o coração de Deus, e o reinado também extremamente frutífero de seu filho Salomão, mas que também foi um homem de grande desobediência diante do Senhor. E com o passar do tempo, o que nós veremos é Israel dividido.
entre o reino do norte e o reino do sul. Israel partindo e caminhando em desobediência ao Senhor para ser disciplinado, para sofrer e padecer nas mãos de adversários de povos vizinhos. E aqui no nosso contexto, nós veremos a nação de Israel experimentando a disciplina do Senhor através da invasão assíria. O povo assírio, um povo terrível, de mão pesada, um povo cruel, através de seu rei Tiglat-Pileser III, pesará a mão sobre a nação de Israel. Ele, esse povo vizinho, este grande inimigo de Israel, será instrumento da disciplina do Senhor sobre essa nação. Israel então sofre por conta de sua desobediência. Esta crise experimentada por Israel nada mais é do que a disciplina, a mão pesada de Jeová sobre a nação desobediente de Israel. O capítulo 1, verso 25 de Isaías diz: a palavra do Senhor nos diz: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. As trevas e a crise, a assolação experimentada pela nação de Israel aqui é a disciplina do Senhor. Deus estava cansado da desobediência do seu povo, e sua intenção é despertá-los de um sono espiritual por meio do sofrimento. Eles desobedeceram, e o Senhor então os disciplina para a correção, para fazer com que esse povo despertasse de sua indolência espiritual e de sua ativa desobediência, entendendo que o Senhor é Deus, e que como Deus não haveria de tolerar a desobediência do seu povo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Estes registros de Isaías apontam para o fato de que Israel desprezava o Senhor. Israel ignorou e virou as costas para o Senhor. A mesma coisa que Eva já havia feito em Gênesis 3, ao sucumbir à tentação da serpente, ao pecar e querer ser Deus de si mesmo, e assim como o seu marido Adão, ambos viram a crise se estabelecer, e a paz, o shalom que havia no templo jardim, a ordem estabelecida pela criação perfeita de Deus, se tornou em crise. E agora nós vemos mais uma vez o contexto de crise, de desordem estabelecido pela desobediência desse povo. E o Senhor então apresenta-os à sua disciplina. Deus aqui anuncia a crise com a sua disciplina, antes de anunciar a este povo o caminho da esperança. No verso 1 do capítulo 9, diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. O povo não haveria de permanecer na crise, nas trevas, na assolação, mas deveria passar por ele. Deveria passar por toda esta crise, por toda esta assolação, para que pudesse perceber a gravidade de seus atos, a gravidade de sua desobediência diante do Senhor. A escuridão, o estado de completa desorientação do povo, a aflição como uma espécie de metal moldado em alta temperatura, era algo necessário para que esse povo aprendesse da disciplina do Senhor, aprendesse da correção do Senhor. Mas o que nós vamos encontrar no reinado de Acaz é a obstinada desobediência. Esse homem, diante da sucessiva manifestação da disciplina do Senhor, ele despreza aquilo que o Senhor lhe diz, aquilo que o Senhor lhe orienta. E ao invés de obedecer ao nosso Deus, o que nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 16, versos 1 a 16, é a obstinada desobediência desse rei. Um rei terrível, e um rei cuja teimosia fará com que o povo continue mergulhado em assolação e em aflição. Aqui o que nós percebemos nesta desobediência real das palavras do Senhor é o rei assumindo o fatalismo.
assumindo a ideia de que eu estou cativo dos acontecimentos, eu estou cativo dos fatos, e nada mais pode ser feito. O abatimento deste povo leva-nos a continuar na desobediência. O abatimento destas pessoas faz com que se produza, na verdade, contínua entrega à desobediência. Um contexto que é mais do que uma simples crise, um contexto assolador, terrível, é o contexto vivido pela nação de Israel nestes tempos dos registros aqui do profeta Isaías. O fatalismo, na verdade, produz nestes homens, nesta nação, a cauterização dos seus pecados, a resiliência dos seus pecados, conduz-os à resistência às mudanças que a disciplina do Senhor poderia provocar em suas vidas. O Senhor estava disciplinando Israel cada vez com mão mais pesada, e o que se via era uma acomodação fatalista destes homens, desta nação, a continuarem na desobediência ao nosso Deus. A palavra que se vê aqui não tem mais jeito. Desobediência, crise, assombração, assolação, terror, sendo alimentado por desesperança. A palavra de Deus vem agora a estes homens para anunciar-lhes aquilo que é verdadeiramente o caminho de Deus para a continuidade daquilo que lhes acontecerá. E é isso que o verso 1 quer dizer quando diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Em Mateus capítulo 4, nós somos confirmados em relação a este anúncio da esperança feito pelo profeta Isaías. Vejam que registra a palavra de Deus, confirmando a profecia de Isaías. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, de onde o Senhor disse que, mesmo com toda a crise e assolação que iria recair sobre ele, não haveria de continuar a obscuridade, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A palavra do Senhor tem testificado até aqui, desde Gênesis 3,15, e agora aqui em Isaías 9, o fato de que a obscuridade, todas as trevas, toda a crise que se estabeleceu com a perda do Shalom, com a perda da paz de Deus, agora tem um olhar de esperança. Agora há a luz para onde se pode olhar. Há algumas coisas interessantes nas expressões destes versos que nós gostaríamos de destacar. Primeiro, a continuidade da crise, do sofrimento desse povo. O verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não se trata de crise ocasional, não se trata de sofrimento ocasional, mas assim como era obstinada a desobediência de Israel, assim também foi continuada a sua condição em meio às trevas, em meio à obscuridade. O texto fala que o povo andava em trevas, e o povo vivia na região da sombra da morte. Mas o texto também diz sobre algo que é pontual, e que lhes trouxe este vislumbre, este anúncio de Deus a respeito da esperança. No verso 2 também fala que esse povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu
diz a luz. Um evento pontual, um evento grandioso. E este evento é o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra que todos nós devemos ter sempre em enorme apreço e enorme valor. O fato de que Deus, Emmanuel, Deus conosco, encarnou-se, fez-se Deus entre nós, num grandioso evento, num evento pontual. Deus não veio aos poucos, Deus não veio através de muitos, mas Deus veio através de si mesmo, Ele mesmo encarnado entre nós, num evento que marcou a presença dessa luz àqueles que viviam em trevas, que resplandeceu luz sobre onde havia trevas. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos dá testemunho da grandiosa expressão de Cristo como glória de Deus e como luz aos homens. João capítulo 8, verso 12 diz que Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É sobre isso o advento. É sobre a vinda da esperança. E da esperança que não é simplesmente um conjunto de uma mensagem, de coisas que compõem uma mensagem, mas uma pessoa. Não apenas um conjunto de proposições religiosas, mas uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, portanto, não anuncia apenas a esperança, a solução ou soluções aos problemas decorrentes da desobediência do povo, desde a desobediência de nossos primeiros pais. Ele anuncia a si mesmo, através de seu próprio Filho, como a esperança. O nosso Senhor Jesus Cristo veio e encarnou. O advento, a sua vinda para estar entre nós, é a vinda da luz sobre as trevas, é a vinda da esperança sobre a crise, da esperança sobre o caos, sobre a desordem, sobre todas as trevas que se abateram sobre a humanidade desde o pecado de nossos primeiros pais. A palavra de Deus diz que no verso 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita. Meus irmãos, nós somos frutos da grandiosa obra do advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fosse a vinda do nosso Redentor, nós não seríamos como que colheita, como que ceifas benditas dos resgatados do Senhor de meio a toda a onda de crise e de trevas que se abateram sobre a humanidade. E o texto ainda diz que e como exultam quando repartem despojos. Nós somos como filhos de Deus e como resgatados do Senhor por sua grande obra, como que despojos de vitória. Nós somos uma expressão de vitória da luz sobre as trevas. A nação chamada de o povo de Deus vivia aqui nesse contexto em trevas, em crise. E agora o que nós vemos é um olhar de esperança no texto, e que se confirma com aquilo que nós celebramos através do nosso olhar para o passado, olhando para esta mesma esperança que era a esperança futura da nação de Israel, como a certeza da colheita e da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos resgatou de meio da crise, de meio das trevas, assim como fez com todos aqueles que lhe foram destinados. E no verso 3, o profeta Isaías irá confirmá-lo como a razão dessa esperança. No verso 6 diz o profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu. É exatamente esse o registro de Lucas capítulo 2, versos 11 e 12. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. A razão da nossa esperança é uma pessoa, um menino que nasceu entre nós, o Deus que se fez homem encarnado entre nós e se tornou a luz dos homens, trouxe luz onde só havia trevas, trouxe esperança onde somente havia crise, trouxe paz onde não havia mais paz. Um filho que nos foi dado, que o apóstolo João, que no registro de João, capítulo 3, verso 16, nos é dito que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não apenas um menino nos nasceu, mas um Filho se nos deu, o próprio Filho de Deus, dado a nós, os eleitos do Senhor, como a razão da nossa esperança. E o texto diz que o governo está sobre os seus ombros. E ele, em Mateus 11, 28, ele nos convida a assumirmos a vida e o benefício da vida sobre o seu governo. E em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o contexto do povo de Israel, desde Isaías 1 até o capítulo 9, aqui nestas verdades expostas pelo profeta. A desobediência do povo o conduziu à crise, e a crise o conduziu à aflição, à escuridão, às trevas, à assolação de todo tipo. E a disciplina do Senhor pesou-lhes tragicamente através da invasão assíria. E não apenas Israel experimentou isso, mas toda a humanidade tem experimentado todo tipo de assolação produzida por conta do pecado. Nós aprendemos nas exposições de Romanos que o próprio pecado é juízo de Deus sobre nós. Nós aprendemos que o próprio pecado é um castigo sobre cada um dos pecadores. Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo nos deixa claro de que o pecado nos conduz a mais pecado. E era exatamente isso que vivia os irmãos fatalistas de Israel, estes que estavam, antes de ouvirem e atentarem para a voz do Senhor, como o povo do Senhor, e se arrependerem, eles mergulharam-se como nação em desobediência, teimosia, e eles diziam: não há mais nada o que fazer. É isso o que alimenta a vida de imoralidade, de depravação, daquele que o Senhor encerrou numa mente depravada, e vive numa vida onde um pecado chama outro pecado, um pecado alimenta outro pecado. Meus amados, a todos os que vivem em crise, a todos os que estão imersos nas trevas, a todos os que estão imersos nesta assolação, o Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os que são seus ouvirão a sua voz. Os que são seus ouvirão esse convite e serão aliviados, e serão resgatados de entre as trevas, resgatados do meio da crise e alimentados por esta luz, por esta viva esperança que é o nosso Senhor. E o texto bíblico diz que e o seu nome será maravilhoso conselheiro. A sabedoria do nosso Senhor será dispensada a cada um dos crentes, a cada um dos resgatados do Senhor. O Senhor nos alimentará do seu conselho, da sua direção, e em seu governo, o seu governo messiânico, o seu reinado sobre nossas vidas, será concedido a cada um dos crentes a sua sabedoria, a sua direção. Os três que nós recebemos esta noite, Alice,
Cálita e o Everton experimentam a cada dia o conselho do Senhor. O salmista, no Salmo 16, nos fala que dia e noite, noite após noite, todos os dias, a cada noite da sua vida, o Senhor ensinava, o Senhor aconselhava. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. O poder do nosso Senhor Jesus Cristo está em seu reinado messiânico, colocando ordem, redimindo todas as coisas, fazendo novas todas as coisas através da sua obra redentora. O poder deste rei, que juntamente com a sua igreja militante, com a sua igreja atuante, está reinando sobre todas as coisas, até o dia em que todos os povos, todos os príncipes, nações, governantes, todas as potestades haverão de declararem-se diante dele como nada, como sujeitos e completamente sujeitos a ele. A palavra do Senhor também o chama de Pai da eternidade, para falar de sua grandeza. Não se trata apenas da luz dos homens e da esperança de salvação dos homens, mas se trata da glória do próprio Deus revelada nesta pessoa. O Senhor Jesus Cristo é grandioso, porque Ele é Deus e o nosso Deus grandioso. E Ele é a revelação visível do Deus invisível. Aquilo que podemos ver e contemplar da grandiosidade de Deus, nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Príncipe da paz, Ele é o nosso Shalom, Ele é o nosso retorno ao templo jardim, Ele é o nosso retorno aonde as coisas voltam a ser declaradas como muito boas. É em Cristo Jesus, nesta luz sobre as trevas, nesta esperança para a crise, que nós encontramos o Shalom de Deus, o caminho que conduz à paz, o caminho que nos reinsere na ordem de todas as coisas, onde todas as coisas estarão de volta no seu devido lugar, onde todas as coisas estarão funcionando novamente como deveriam funcionar. Ele é o príncipe desse Shalom, o príncipe da verdadeira e da única paz. É em Cristo Jesus que nós não apenas estaremos esperançados nesta salvação que certamente se completará em nossas vidas, mas Ele também é a esperança da nossa paz, do nosso retorno ao jardim, do nosso retorno ao templo de Deus, ao tabernáculo, à presença da comunhão perfeita com Deus. É isso que Cristo representa para as nossas vidas, é essa a mensagem do advento. Esta é a mensagem para esta noite, para esses dias, para este mês que se começa hoje, o mês de dezembro, para os dias de celebração, que onde muitos de nós, até por simples hábito cultural, estarão com seus familiares, alguns deles incrédulos, comendo de alguma coisa, sentando-nos à mesa e tendo algum tempo de conversa. Esta é a conversa que deve orientar toda a nossa conversa. Esse é o assunto que deve orientar todo o assunto. O advento, a glória da luz que veio sobre as trevas, do Filho que nos nasceu como esperança em meio à crise, como esperança em meio ao caos. A esperança que nos leva à graça futura do Shalom, do retorno ao jardim, do retorno ao tabernáculo da comunhão perfeita com Deus. Amados, que nós possamos conduzir as nossas conversas, os nossos assuntos, a nossa mente, de maneira que celebremos o advento e a glória do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras testemunham de Cristo, elas falam de nosso Senhor e falam que Jesus é a esperança para a nossa crise. E eu gostaria de considerar 3 coisas com você neste momento. Em primeiro lugar, sua vida se encontra de fato envolvida pela escuridão e aflita.
Nós sabemos que o simples fato de alguém estar na igreja não quer dizer que esta pessoa esteja vivendo na luz do nosso Senhor Jesus Cristo, sob seu império, sob sua direção, sob seu governo. É possível que algum de vocês esteja tão imerso na crise, na treva que estava imerso o povo de Israel, assolado, com um coração denso, negro em trevas. Sua vida se encontra envolvida por escuridão, pelo domínio do pecado, em aflição, como se você estivesse mergulhado num caldeirão fervente, onde sua vida arde. Você tem se rendido ao fatalismo, à continuidade da desobediência. Você tem afirmado para si mesmo: não tem mais jeito, não há o que fazer. Ou você tem ouvido a palavra de Deus, e tem ouvido o convite do Senhor Jesus Cristo, de vir a Ele, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, aflitos, entendendo que nele nós temos o alívio, porque o jugo dele é suave. Você já se rendeu a Cristo, à sua luz, à sua mensagem, ao seu governo, à sua direção, para que Ele traga luz para a sua alma, para que Ele lhe traga a confirmação da esperança àqueles que serão reinseridos no jardim, recolocados na paz, no shalom de Deus. Esse é tempo, assim como todo tempo é tempo para isso. Mas agora também é tempo de se falar do que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio aqui para nos fornecer uma data para que pudéssemos nos refestelar com muita troca de presente, com amigos secretos, satisfeitos porque temos mais um feriado no ano e assim não trabalhamos, porque conseguimos um recesso de mais de um dia. Este é um feriado que costuma render mais do que simplesmente um dia de descanso. Este é tempo, meus irmãos, de pensarmos em qual tem sido a nossa relação e a nossa vida com este Deus que encarnou, Emanuel, que foi Deus no meio de nós e que nos trouxe a viva esperança da salvação. É tempo de salvação, é tempo de sair do caminho do fatalismo, de sair do meio das trevas e de encontrar luz. É tempo de você dobrar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui diante de Ti com o coração pronto e sincero para viver uma vida onde não há mais esforço fatalista, como Acaz procedeu, mas há resignação diante da glória e da majestade do nosso Redentor. E eu me rendo completamente aos pés dele, confio nele e entrego todo o meu coração, toda a minha vida na presença do Senhor. Curva a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar, meus Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és grandioso, porque o Senhor manifestou-se, ó Pai, revelou-se a nós através da obra do Teu Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E ó Deus, nós te clamamos pela vida de cada um dos Teus servos, de cada um dos Teus filhos. Nós te clamamos, Senhor, para que Tu salves a cada dia as nossas almas do inferno. Que o pecado não nos domine, que não venhamos a flertar com as trevas, com a crise, com a obscuridade, mas que venhamos a experimentar da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou justificador a nós, mas que também desejamos, ó Pai, a cada dia crescer
de maneira santificadora. De maneira que venhamos a provar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em limpar-nos de toda obscuridade, de toda treva, em lavar-nos, ó Deus, de toda crise, de todo engodo, de toda lama e sujeira do pecado. E que possamos experimentar a bênção de viver a vida que Jesus veio para nos dar, para nos fazer viver. É o que nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém.